you ever felt. Are you listening? Eu não tenho que ficar falando que a igreja é do Robson. O Robson entendeu? É anglicano, não sei o quê. Então eu entendo que o Senhor me ensinou assim. Sim. Então existia um grupo de cristãos que seguiam essa visão lá no começo. Você estava mais próximo do lado da igreja primitiva, onde todos se reuniam, Isso, se respeitavam isso. ali e sem a corrupção, sem o levido, né? Isso, do homem. exatamente. E eles entendiam que não é algo específico. Nós não somos um grupo específico, nós somos um só no mundo. Um corpo, né? Um só de espírito, um só Deus, um só batismo. Exatamente, não é separado, porque você vê que lá em Coríntios, se não me engano, em Coríntios 2, 1 Coríntios 2, Paulo vai falar, porque a igreja de Coríntios estava assim, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, tudo começaram a se dominar. Aí Paulo cortou lá e falou, por acaso eu morri por você na cruz, por acaso Apolo morreu. Não tem como. Todos somos de Cristo, né? Todos nós somos. A gente só tem uma função no reino ali de procurar de alguma forma. Exatamente. Eu plantei, ele regou, Isso. mas quem dá o crescimento é Cristo. É Cristo, e somos todos um só. Então isso começou. Então hoje em dia nós vemos que isso ainda é muito vigente, porém com um pouco mais de força, né? Porque nós vemos o costume entrou, tu vê que tem pessoas específicas aqui com costume aqui, outras pessoas e começa. Divergente, né? Aí divergiu tudo, a igreja não se tornou, ela continua sendo uma só, mas só que na visão de nós seres humanos já não está mais sendo uma coisa só. Está sendo algo que é separado, dividido. Então, claro que todos nós pregamos Cristo, né? Mas só que nem todos vivemos isso, essa essência de onde começou. Então, explicando dessa forma que nos reunimos, que nós reunimos em torno de Cristo, entendemos que Cristo é um só. E a igreja é um só no mundo, entendeu? Se eu vou ter comunhão com o Robson, eu vou ter comunhão com ele, porque ele é meu irmão. Ele criou uma família só, uma família só. Um só pai. Eu vou lá para os Estados Unidos, lá para o Japão, eu tenho um irmão lá, porque é uma igreja só, é um corpo só, entende? Então a gente reúne dessa forma. Tá, e aí, dentro desse contexto você explicou, né, de como aconteceram as coisas, e assim, o mais breve possível, né, resumido possível, né, que se for falar mesmo vai ficar aqui hora. E assim, hoje você tá com teus irmãos, né, se reunindo e tal. Quem começou, né, esse modelo, né, tem alguém que começou esse movimento, né, e é onde houve as reuniões e tal. Hoje você sabe quem começou lá, qual irmão começou com essa ideia? Então é isso, eu expliquei essa história assim para a gente ter esse discernimento, porque isso já começou lá. Sim, lá naquela época. Então a gente só veio replicando. Então, mas assim. Lembra dos puritanos? Já tinham irmãos que reuniam assim. Mas deixa eu te explicar o que acontece. Às vezes alguém tem que pegar aquela ideia lá, aquele sistema e trazer, né? A gente vê que algumas pessoas foram, tipo o Bispo Macalester, essas pessoas pegaram algumas ideias e aí fundaram igrejas e aí começaram ali a fazer o movimento que tem. Tipo assim, tem alguém, um nome específico, sem ser a classe lá dos puritanos, que é um conglomerado de pessoas, alguém que vocês têm como base, que trouxe isso aqui pro Brasil? Sim, isso é pro mundo, na verdade. Hoje a gente tem alguns irmãos como referência, né? Sim, isso. E é o Watchman Nee, não sei se vocês conhecem, ele tem diversos livros assim, explicando a nossa visão, né? Sobre ele que eu estava até... Watchman Nee, Stephen Cowey também é um dos irmãos também que nós seguimos, eles são uns irmãos asiáticos, né? Sim. Então, eles têm essa visão, mas eles são irmãos antigos, bem antigos, que já vieram dessa, e a gente vem seguindo essa mesma, e hoje a gente tem irmãos que são nossos líderes também, que seguem isso, e as gerações vão passando, né? Sim. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui, agora assim, dentro dos artigos, né, da nossa lei e tudo mais, do Código Civil brasileiro, vou ler aqui para você o que eu escrevi, né? Do 46, está escrito assim, denominação, no caso para uma igreja, antes de uma igreja e tal, ser considerado um corpo e tudo mais. Tem que haver uma denominação, tem que ter os fins para que aquilo está sendo feito, tem que ter uma sede, o tempo, né, de quando foi feito e tudo mais, e aí todos aqueles parâmetros de tempo.
e o fundo social, quando houver. E a outra norma, né, dentro do 46 é o nome do indivíduo, né, das pessoas que estão ali à frente, tal, dos fundadores, da instituição, ou dos diretores. Então, assim, hoje o que a gente tem perante a lei, né, estou falando de lei, claro que a gente sabe que o reino é muito mais amplo, né? Mas assim, que nem aqui eu tenho um ponto de oração, de pregação, eu não tenho CNPJ, não tenho nada, porque é um ponto de oração. Sim. Eu não abri uma instituição de igreja, entendeu? Então assim, a gente se reúne como um corpo para adorar o Senhor. Como é um país laico, né, a gente está bem tranquilo nisso. Assim, só que para se sugerir uma coisa mais sólida, maior, como está atingido, tem que ter, né, um templo, um lugar, uma pessoa responsável e tal, porque assim, são milhares de vidas, né, irmão? Assim, o mundo todo. Aqui na congregação tem que ter, a pessoa aqui que se reúne é 13. Sim. Agora, vamos dizer, eu tenho 100 vidas, eu tenho que dar conta dessas pessoas, e tem que ter um responsável. Né? Como tu lida com essa parte? Assim, tem isso lá onde você está se reunindo, tem uma pessoa responsável por todo esse povo que sabe, assumiu, tem um tempo de origem, tem um lugar dentro do código, assim, os fins, porque o que acontece? Quando a gente registra, né, a igreja, aí a gente sabe qual é o objetivo, a visão, o que ela prega, deu ruim, a quem a gente vai conversar, com quem a gente vai conversar sobre isso, tem que ter um responsável. Como é organizado, né, hoje nessa visão que vocês seguem? Sim. Nós entendemos, graças a Deus, hoje a igreja não é perseguida, né? Sim. Ainda aqui no Brasil. Mais ou menos também, né, irmão? Isso. Existem lugares que são, né, que igreja... Já está esquisito pro nosso lado aqui também. Já está começando a apertar, né? Mas esse período, né, que estamos, com uma certa liberdade, a gente está conseguindo, né, se reunir. A gente não entende que esse templo vai ser o lugar que a gente vai, a instituição. Sim. É algo que vai definir a igreja. A gente entende isso. Então a gente reúne como? Nas casas. É como se eu tivesse, Robson, vamos lá em casa. Sim, toda quinta-feira, vamos lá. A galera lá que está indo lá orar, a gente lê a Robson, toda quinta-feira e todo domingo, eu vou marcar uma reunião lá em casa, vai lá, pra gente ter comunhão, onde todos vão compartilhar, todos vão sentar, vão bater, vão falar sobre a palavra. Então a gente não entende isso como uma instituição, precisa ser uma instituição, precisa ter o CNPJ e tal. Por quê? Porque é como se eu estivesse convidando vocês. É uma reunião de amigos e irmãos e a gente vai irmãos e para ter uma comunhão em casa. Mas o que acontece? E essa é uma igreja que é muito, assim, a igreja do Senhor é muito grande. Sim, não. Muito ampla. E tem muitos irmãos que têm essa visão. Sim. Aqui no Rio de Janeiro nós temos um número muito grande de irmãos que têm essa visão também. Então, assim, como que foi dividido isso aqui no Rio? Porque, claro que aqui a gente tem uma vez no mês que a gente faz a reunião geral, que é o quê? Juntos os irmãos de todo o Rio, de todo lugar que tem essa visão, ou que não tenha também, que queira. Porque não deixou de ser irmão, porque tem uma visão diferente. Porque a gente abre assim para todos os irmãos do Rio de Janeiro, do mundo que quiserem, tanto que vem irmãos que eles confessaram o Cristo também, irmão. Exatamente. A gente, uma vez no mês, a gente tem uma reunião assim que a gente une todos esses irmãos. A gente avisa, irmão, a gente vai ter reunião geral, aí vem todos os irmãos e todos se reúnem. Aí hoje, né, a gente, graças a Deus, a gente é amigo, vai se convida, vem, Marcelo, eu levo o meu povo aqui. Isso, e a gente vai ter comunhão, isso é super normal. Então, nós, é bom o Robson ter perguntado isso, porque nós seguimos a doutrina da palavra. Então a palavra diz que a gente tem que ter um presbítero, a gente precisa ter os diáconos dentro do corpo, precisa ter os pastores, os profetas, os mestres. Tem que ter a parte do corpo funcional, né? Isso, tem que funcionar. A gente tem disso. Assim, não é um corpo solto. Sim. Né? É um corpo que tem os presbíteros. Na deriva lá. Nós temos. Aqui no Rio nós somos separados em núcleos. A gente fala núcleos ou assembleias, porque assembleias. É a reunião dos santos. Reunião dos santos. Então, né, quando fala assim, Assembleia de Deus e Denominação, não é isso não. Assembleia que fala reunião dos santos. Então a gente tem algumas assembleias. Por quê? Porque, exemplo, se o Robson mora lá na Rocinha e eu moro lá na Barra da Tijuca. Tá. Entende? Aí às vezes fica muito ruim para ele ir, então tem uns irmãos que reúnem lá na Rocinha, Exemplo, eu tenho uns irmãos que eu reúno ali no Gardênia, que eu vou ter comunhão, meu pastor é de lá, o pastor que me apacenta é de lá. Então, assim,
temos os presbíteros e separamos. Cada núcleo, né? Sim. Como você falou, tem uma pessoa responsável, tipo, Positivo, sim. e eles respondem a alguém. Sim. Nós temos irmãos a qual todos nós respondemos, né? Eu respondo ao líder da igreja. A gente tem um líder, né? Sim. Que hoje em dia, não sei se precisa estar falando o nome, mas... Amém. Mas É um líder. O líder, né? É subjetivo isso. Porque líder é líder. Não tem. Então ele é um líder da igreja. As ovelhas sabem o nome do bom pastor, irmão. Isso. Reconhece a voz. Você fica à vontade. Não, porque eu tô querendo explicar, mas a gente precisa... É porque a gente está aqui num vídeo, a gente não sabe se é legal citar o nome do cara e tal, se ele vai ficar incomodado e tal. É melhor a gente falar do sistema em si, como funciona. Isso, explicar, exatamente. Então, nós temos o líder, né, que aconteceu alguma coisa lá na... É ele que vai... Lá, a gente vai até ele, tá dando ruim aqui isso, e tal, exatamente. gerando problema. Existem, talvez exista um assunto que a gente posteriormente pode conversar aqui, porque existem também obreiros na igreja, porque muitos entendem o obreiro como aquele que fica tomando conta da portaria, né? Mas no grego vai dizer o que é um obreiro. A função. A função, que é chamado não, perdão. É enviado para. Sim. Então, assim, temos obreiros, né? Na época nem tinha, né? Era só presbítero, diácono. Isso, ou apóstolo, né? Porque o obreiro e apóstolo, ou missionário. Nós entendemos que é a mesma coisa, porque tem o significado de ser enviado para. Então nós temos esses, vou assim, usar um nome mais conhecido, apóstolos, que eles vão em todas as assembleias. Ele vai ali propagando a palavra, se reúne para ver se está tudo de acordo, igual o Paulo fazia. Isso, exato, para dar direção para os irmãos, designar os líderes. Sim, quem a missão que vai ser feita. Exatamente. Quem que a igreja reconhece que é o líder deles ali. Deixa eu te perguntar uma coisa, lá tem a questão da votação? Assim, assim, que nem lá, quem acha que Paulo deve ir a tal lugar com Barnabé, tinha uma votação. Funcionava assim sim. Também lá, para escolher as coisas? Então, a gente não tem votação. É algo que é muito do Senhor mesmo, porque é um reconhecimento que a igreja tem. Não, eu digo assim, quer ver, tipo, sei lá, não estou entendendo até o que você está falando, tipo, vai o Jasso, aí todo mundo, não, beleza, o Jasso é um cara mesmo. Isso. Bem mais natural. Isso, é bem natural, que vem o apóstolo, né, ele apresenta a gente, vai apresentar. Então, irmãos, nós entendemos que antes disso há uma reunião ali entre os irmãos, os irmãos ali da liderança ali. Irmãos, nós entendemos que o Robson, ele é um irmão que tem caminhado com a gente, ele tem mostrado o testemunho dele. Está apto a ser um presbítero, está apto para ser um diácono, né, ser reconhecido como diácono, porque é importante isso. Porque assim, a gente vê que Samuel, ele era profeta, mas ele era reconhecido em todo o povo como profeta. Exatamente. Então isso é importante. É sinal de que ele está preparado para fazer. Porque toda a igreja reconhece ele como. Então assim, é como se eu tivesse, poxa, eu estou podendo ser guiado pelo Robson, entendeu? Eu estou podendo ser guiado. Eu acho legal que é uma coisa bem natural lá que acontece, sim, né? Não, parada forçada, né? A gente vê dois estilos, né, de igreja funcionando. Se tiver algum outro, sou leigo nisso. Que assim, ou é o pastor que manda em tudo, né? Ou é o corpo que se reúne, né? Uma assembleia que reúne para fazer votação, né? Que nem quando é lá dos reverendos e tal, faz assim, se reúne e aí pressiona a pessoa. Ali você vê que tem uma reunião, mas é uma coisa mais natural, bem mais natural. Deixa as coisas fluir. Porque flui aquilo que já está acontecendo. Então só vem um reconhecimento daquilo. Só houve só um carimbo ali, já está pronto, mas só está. Por isso que a gente tenta não falar isso, você faz isso para poder ser isso. Não, vai fazendo. Faça o que é o dom, é o serviço, deixa isso gerar em você, porque automaticamente vai tendo o reconhecimento dos irmãos da igreja. E eles entendem que você é um pastor, você é um diácono, você é um presbítero, enfim. Sim. É isso, entende? Aí eu fiz uma anotação aqui, sim, tá? Que vai dentro desse contexto do que você está falando de onde você hoje se une com os irmãos, sim, e o corpo como está se formatando ali, né? Sim, nesse sistema. Eu tinha estudado exatamente sobre esse homem que você falou, né? O Atmani. Toda a história conta ali sobre esse homem, toda a biografia dele ali, que a gente vai ver, que ele foi
um top, foi o cara, entendeu? Nesse sistema aí. Eu acho que é um dos nomes mais citados que tem hoje sobre esse sistema cristão. Essa visão cristã. Tipo assim, que a gente não precisa ter uma denominação, não precisa nada disso, que todos somos de Cristo, somos um corpo, devemos seguir juntos. Isso é bom porque, assim, impede muita coisa, entendeu, irmão? Que acontece hoje em dia. Só que eu tava vendo que tem tal do Whitney Lee, é um negócio assim, Whitney Lee, é o nome do cara que veio após ele. E ele deturbou muito, cara. Essa visão, né? Que o cara chegou um momento de pessoas que estavam em contato com ele, assim, né? Que no íntimo, que ele dizia que a própria palavra dele era a palavra de Deus. Então, assim, ele fugiu muito da visão do que foi feito. Não tem esse risco ainda hoje de se perder